que todas as virtudes e que todo dom perfeito, que do alto vem, repousem sobre a sua vida. Preste atenção nisso. Todo o processo de crescimento e de amadurecimento é desafiador e em alguns momentos até mesmo desconfortante e dolorido. Mas para crescer e amadurecer, inevitavelmente é preciso passar por estes processos, que ao seu fim nos trará grandes recompensas. No Bíblia e Oração de hoje, estaremos tratando sobre o seguinte assunto: crescendo na tempestade. Vem comigo. Assim como nós experimentamos em nossa vida um processo de crescimento e de amadurecimento, tanto físico como intelectual, isso desde o momento em que somos gerados no ventre, assim também no decorrer de cada etapa da nossa vida, assim também no que diz respeito à nossa fé e à nossa comunhão com Deus, também iremos experimentar um processo de crescimento e de amadurecimento. E é o próprio Deus quem estabelece as formas, os métodos com que Ele vai usar para fazer crescer e amadurecer cada um de nós. Jesus, Ele, no seu ministério, em uma das experiências tremendas que Ele teve com seus discípulos, os discípulos enfrentaram isso, né? Uma experiência que traria crescimento e amadurecimento. E as circunstâncias em que esse processo se deu não foram nada agradáveis. Vamos ao texto, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, do versículo 35 até o versículo de número 41. Acompanhe a leitura. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era mais um dia na vida dos discípulos, vivendo na companhia de Jesus, aprendendo com Ele. Jesus os chama e diz assim: olha, vamos entrar no barco e passemos para o outro lado da margem. Eles entraram no barco e no decorrer do percurso, de repente, se levanta uma tempestade. Eles ficam atônitos num primeiro momento, procurando ver até em que ponto, qual o nível daquela tempestade. Aquela tempestade vai se intensificar. Eles olham para Jesus, Jesus está dormindo, e a coisa vai ficando cada vez mais complicada, a ponto deles ficarem desesperados e irem acordar Jesus.
Jesus, ele se levanta, atenta para o que está acontecendo, ou vê o desespero impresso no coração, no olhar daqueles discípulos. Jesus acalma a tempestade e vai tratar com ele. Jesus estava com os seus discípulos e os discípulos estavam sendo ensinados, estavam aprendendo a caminhada de fé, a caminhada com Deus, a caminhada que Deus havia preparado para eles e a qual Deus os havia chamado e a qual eles já haviam iniciado. Nós vamos atentar, notar algumas coisas aqui que aconteceram neste momento aqui e que também, associando, acontece com as nossas vidas. Olha que coisa interessante. Quem havia mandado eles entrar no barco foi o próprio Jesus. Havia um propósito estabelecido. Jesus sabia o que iria acontecer, porque ele era Deus. Como homem, ele estava cansado, ele já havia determinado que eles iriam para a outra banda daquele lago. Jesus, ele deitou e dormiu de cansado, porque como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele também estava cansado. E os discípulos eram homens do mar, homens pescadores. Certamente eles já haviam experimentado algumas tempestades na vida, na atividade de pescadores que eles tinham. Mas aquela tempestade tinha um propósito, de fazê-los crescer na fé, na comunhão, na dependência de Deus. E olha que no decorrer daquela passagem, de repente, surge uma tempestade. Essa tempestade, ela não mandou recados. Nós não vemos nenhuma citação aparente que o tempo fechou, houve nuvens, trovões, anunciando uma tempestade. Nós vemos aqui que o que mais parece é que essa tempestade veio de repente. E essa tempestade repentina, ela faz parte de uma realidade geográfica e climática daquela região aonde eles estavam. De repente veio uma tempestade. Não é assim também nas nossas vidas? Às vezes nós nos deparamos com tempestades que não mandam recado que estão chegando, elas simplesmente chegam. Aparentemente, num primeiro momento, parece que não vai ser tão forte assim, mas de repente ela se intensifica, assim também como aconteceu com os discípulos. E quando ela se intensificou, a ponto de eles compreenderem que corria-se um grande risco daquela embarcação naufragar, porque o texto vai dizer que as ondas subiam por cima daquele barco de maneira que já se enchia. E água dentro de uma embarcação representa naufrágio, tragédia, risco, perigo. E eles presenciando isso e vendo que aquela tempestade se intensificava, bateu o desespero, bateu o assombro, bateu o medo. E nós vemos essa realidade, que eles vão de maneira com muito medo, eles vão acordar Jesus, e eles vão fazer uma pergunta, né? Não foi simplesmente, acorda Jesus, ele diz, mestre, não te importa que nós pereçamos?
Como quem quer dizer, olha, nós estamos aqui numa turbulência, nós estamos aqui numa tribulação tremenda, ferrenha, nessa tempestade, e o Senhor está aí dormindo, não fazendo caso do que está acontecendo conosco. Amados irmãos, às vezes acontece isso na nossa vida, e quem sabe você não tem vivido uma tempestade nos dias presentes. Quem sabe você já estava vivendo uma tempestade antes de enfrentarmos essa situação aí de pandemia, e essa situação tão somente se agravou ainda mais. E você caminha com Jesus, caminha com o Senhor, e há momentos onde parece que Deus ele está aquém da realidade que estamos vivendo. Os discípulos se sentiram assim, como se o Senhor da vida, como Jesus, aquele que estava dando para eles todo o respaldo, aquele que já os havia socorrido, ensinado em tantas outras adversidades, situações, e nesse momento ele está dormindo. Às vezes nós nos sentimos assim, às vezes parece que a tempestade intensificou e que Deus está distante. Israel, em um determinado momento, o Senhor fala acerca desse sentimento no coração de Israel, quando ele disse, se não me engano, lá no livro do profeta Isaías, que ele vai dizer assim: e tu, ó Jacó, que dizes que o meu direito passa desapercebido diante do meu Deus, as minhas lutas passam desapercebidos diante do meu Deus. E aí Deus vai dizer, acaso não sabe tu que o Deus, o Todo-Poderoso, Ele não tosqueneja, Ele não dormita? Os discípulos também tinham essa sensação de que Jesus, Ele não estava só dormindo fisicamente, mas Ele estava distante do perigo, daquela realidade, não estava muito preocupado com o perigo pelo qual eles estavam passando, quando na verdade havia um propósito. A fé deles, a comunhão deles estava sendo provada, como num processo de crescimento, de amadurecimento, que é composto por etapas, às vezes, de desconforto e de dor. Assim também os discípulos estavam passando por esse processo. Assim também nós passamos por este processo, pelo qual nós vamos crescer na tempestade. Mas para que nós venhamos a compreender este processo e sermos exercitados por eles, com o propósito de termos a nossa musculatura espiritual e a nossa fé fortalecida, a nossa comunhão com Ele mais aprofundada, é preciso que nós venhamos a discernir. Porque olha uma coisa, o próprio Jesus é quem diz, passemos para a outra banda. Havia uma promessa de que eles chegariam até a outra banda. E quem os prometeu? O Senhor. Foi Jesus quem os designou para entrar naquele barco. Aquele barco tinha a partida e tinha um destino, um local de partida e um local de destino. Independente do que poderia acontecer no percurso, no decorrer do caminho, eles iriam chegar. E Jesus estava com eles. E quando isso se intensificou, o desespero bateu e o medo os confrontou. O que se esperava deles é que eles sim considerassem as circunstâncias, vissem a intensidade daquela tempestade, mas não viessem a permitir que o medo assolasse os seus corações, que o medo viesse a prevalecer sobre a fé deles e de tudo aquilo que eles já haviam vivido com Jesus. E pelo contrário, a fé deles foi abalada
pelo medo, pelo sentimento de insegurança. E este sentimento de insegurança é que vem combater contra a nossa fé. Quem sabe há no seu coração nesse dia um sentimento de insegurança, ou quem sabe durante o decorrer desses dias de tempestades que você tem vivido, a insegurança tem batido ao seu coração a ponto de te levar a perguntar: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, que eu estou perecendo, que eu não tenho força, que essa tempestade vai me sucumbir? Note, lembra daquela promessa gloriosa que Deus faz lá no livro do profeta Isaías? Não me recordo aqui agora qual que é o endereço, mas ele diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A chama não arderá sobre ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Ele é aquele que está contigo. Ele é aquele que tem dado prova suficiente de que Ele está presente com você. Mas o fato de Deus estar presente na nossa vida não nos impede de passarmos por tempestades. Muitas vezes essas tempestades, volto a dizer, são formas pedagógicas que Deus usa para nos ensinar. Nós vemos que, diante disso, Jesus se levanta, repreende os ventos, repreende aquela tempestade, e Ele vai tratar com os discípulos. Olha a pergunta, eles perguntam: mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus responde: como? Se levantando e repreendendo aquela tempestade. O vento se aquieta, vem uma bonança, mas vem também uma pergunta que Jesus vai dirigir aos discípulos: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Por que vocês estão dominados pelo medo? Por que a sua fé, ela foi abalada? Ele usa o termo aqui: por que não tendes fé? Essa fé aqui não é que eles não tinham fé nenhuma, mas a fé que eles tinham foram abalada a ponto deles duvidarem da segurança, duvidarem até mesmo da presença de Jesus, porque nós vamos ver que foi Jesus quem os chamou para caminhar com Ele. Assim foi Jesus quem te chamou. E quem me chamou? Assim como Jesus estava presente no barco com os discípulos, assim Ele está presente na sua vida, na minha vida. A questão é como enfrentarmos, às vezes, momentos onde o silêncio de Deus é absoluto. Jesus estava dormindo, ou seja, silêncio. Não havia uma reação de Jesus conforme os discípulos almejavam naquele momento. Pelo contrário, ele estava dormindo. E muitas vezes este silêncio da parte de Deus diante da tempestade nos inquieta, nos angustia. Mas é preciso entender que mesmo em que haja um silêncio, a presença dele é real e que há propósitos. Quais foram as promessas que Deus tem feito na sua vida? O que Ele tem te prometido? O que Jesus tem apresentado? O que Ele já fez? E o que Ele tem dito que vai fazer no decorrer da caminhada? Assim como esta obra de aperfeiçoamento, de amadurecimento vai acontecendo na nossa vida, essas tempestades acompanham estes momentos. É preciso que entendamos isso. O que nós não podemos jamais nos esquecer é das promessas que Ele nos tem feito. E depois que Jesus
ele repreende a tempestade, os ventos. Aquilo traz um sentimento de estar maravilhado diante de tamanha demonstração de poder e de domínio sobre a tempestade, sobre o vento e sobre aquelas ondas revoltas. O poder que Jesus demonstra ter é o mesmo poder que ele tem, o mesmo poder que ele tinha, ele teve no passado, ele tem no presente. O mesmo poder que Jesus demonstrou nessa experiência vivida com os discípulos, ele tem para demonstrar na sua vida no tempo presente. Mas nós não precisamos, é importante entender que nós não podemos nos conformar em termos, a nossa fé numa situação de desconforto, porque houve uma situação aqui desconfortante para os discípulos ao serem exortados por Jesus. E se Jesus ele faz essa pergunta, é como alguém que está surpreso. Jesus ficou surpreso com a ação, com a atitude dos discípulos, quando ele pergunta: por que estão com medo? E como vocês não tendes fé? É uma pergunta que traz consigo um senso de estar surpreso, como alguém que esperava uma postura de fé e se deparou com uma outra postura. É como que Jesus está dizendo: olha, até aqui eu tenho demonstrado que eu sou o Senhor sobre todas as coisas, que eu estou com vocês, que eu estou cuidando de vocês. Como vocês se permitem ser tomados ainda pelo medo, pela dúvida? Como vocês permitem que a incredulidade venha sobre a fé de vocês? Deus tem os seus métodos. E uma coisa interessante é que, numa outra passagem, eu gostaria de chamar a tua atenção para isso. A forma que o Senhor tem, ora ele age de uma maneira, ora ele vai agir de outra, dependendo da circunstância e do propósito que ele tem para tratar nas nossas vidas. Naquela outra ocasião, quando os discípulos também estão em alto mar, quando eles descem ali do monte das oliveiras, se não me engano, depois da multiplicação dos pães, que eles entram sozinhos no barco, e de repente em alto mar vem aquela tempestade, e eles estão ali atemorizados. Jesus vem até eles, procura acalmar o ânimo deles, o coração deles. Primeiro Jesus trata com eles, dizendo: tem de bom ânimo, não sou eu. Pedro caminha sobre as águas, tem aquele tratar de Jesus com Pedro, com os discípulos, e depois Jesus acalma a tempestade. Aqui nós vemos uma mesma situação, uma mesma circunstância, porém agora, antes Jesus, agora ele vai primeiro tratar com a tempestade, para depois tratar com o coração dos discípulos. Assim também acontece nas nossas vidas. Há momentos onde ele primeiro vai repreender a tempestade para depois tratar conosco. Mas vai ter momentos em que ele vai tratar conosco para depois repreender a tempestade, sabendo que o objetivo dele, o propósito dele, o que vai alegrar o coração do Senhor e demonstrar o nosso crescimento e trazendo consigo uma recompensa gloriosa de crescimento, de amadurecimento na fé, é quando nós passarmos por essas adversidades, por essas tempestades, nós ficarmos firmes, experimentarmos a gloriosa paz, mesmo em meio às tempestades. O que Jesus esperava deles é que eles estivessem em paz, paz gerada pela fé diante da tempestade. Assim Jesus também espera se alegrar comigo e com você, que nós venhamos a ter paz, mesmo em meio às tempestades,
sabendo que, embora está os ventos soprando, as ondas intensas, aparentemente ele está indiferente, mas a nossa fé tem que nos levar a estarmos em paz. E essa paz, ela só brota, ela só se manifesta quando a nossa confiança está plenamente naquele que nos chamou. Passamos de um lado para o outro. É necessário irmos para o outro lado. Assim também, a tua vida, a minha vida, está nas mãos do Senhor. É Ele quem tem conduzido o barco da nossa vida. É Ele quem tem conduzido as circunstâncias das nossas vidas, tanto as circunstâncias de tempestade, como as circunstâncias de bonança. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que te ama, que intercede por você e por mim todos os dias, e que nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, que estaria conosco em todas as circunstâncias das nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Ele, vamos apresentar aquilo que está angustiando os nossos corações. Se você está temeroso por causa da tempestade que você está enfrentando, vamos apresentar perante o Senhor, não meramente a tempestade, mas o nosso estado interior. Ó Senhor, eis-nos aqui, neste dia em Tua presença. Senhor, Tu és o mesmo que nos sonda, que nos conhece. Tu és aquele que está presente nas nossas vidas em todos os momentos, Senhor. Tu és aquele que não nos desampara, que não nos abandona, mesmo nos momentos de intensa tempestade e tribulação, quando as ondas, quando os ventos batem sobre as nossas vidas, Senhor, Tu és aquele que está conosco. Senhor, neste processo de crescimento, de amadurecimento, em meio às tempestades, que o Senhor opera também nas nossas vidas. Aperfeiçoa-nos, ó Senhor. Trabalha, Pai, no interior do coração deste meu irmão, desta minha irmã, que no processo da caminhada tem vivido um período de tempestades. Ó Senhor Jesus, opera com o Teu poder. Ó Espírito Santo, trabalha a certeza no íntimo de cada coração, da presença do Senhor Jesus com eles, e que nada, absolutamente nada, irá abater as suas vidas. Eles não perecerão. Não é o fim, mas sim uma oportunidade de uma plena manifestação do poder do Senhor Jesus sobre cada vida, em cada situação. Assim fortalece as nossas vidas, Senhor. Assim opera com o Teu poder. Assim vem neste momento, Senhor, repreendendo a tempestade, fazendo aquietar a força, o ímpeto das ondas e dos ventos, trazendo calmaria, Senhor, e tratando do íntimo de cada um, do coração de cada um de nós, pois é ao Senhor que temos confiado as nossas vidas, para que assim venhamos a crescer, Senhor, a amadurecer em nossa fé, em nossa comunhão com o Senhor. Assim, pois, nós Te agradecemos neste dia, por meio, Pai, da Tua palavra. Nos ensina cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade do Bíblia e Oração. Amém?